Nós estamos de volta com o seu Repórter Cultura, são 7 horas mais 58 minutos, 7h58. A hora certa por aqui é sempre no oferecimento de Lojas Gar, desde 1921 sempre presente. E nós vamos ao ar todos os dias no oferecimento do Supermercado X, seu amigo perto de você, e também do Emos Laboratório, tecnologia para exames rápidos, seguros e com resultados online em Pomerode, Timbó e Indaial. Você já está percebendo que nós estamos online aqui, nós vamos ter uma entrevista online a partir de agora sobre a Monkeypox, a varíola dos macacos, com o Eduardo Macário. Ele já está conosco aqui online, ele que é superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde de Santa Catarina. Muito bom dia, Eduardo. Oi, bom dia, Aldair, bom dia, ouvintes da Cultura. Muito bom, Eduardo. Muito bem, Eduardo. A gente está repercutindo a situação hoje da varíola dos macacos. A gente teve aqui no município vizinho de Indaial, no dia de ontem, o primeiro caso suspeito de uma criança de 8 anos, né, que foi enviado aí os exames para o LACEN para verificação. É um caso suspeito ainda, não é um caso confirmado, mas a gente tem visto pipocando no estado de Santa Catarina, no Brasil e no mundo, né, a varíola dos macacos. E a gente quer entender, e que o nosso ouvinte também consiga entender, o que é a varíola dos macacos, qual é o principal grupo de risco, como é que ela se manifesta, enfim, a gravidade. Isso tudo a gente pretende, a partir de agora, explorar aí com o Eduardo Macário. Eduardo, a varíola dos macacos, então, qual é a principal forma de transmissão desse vírus? Bom, essencialmente, a varíola dos macacos é diferente daquela varíola no nosso passado, né, que foi eliminada, erradicada da humanidade, por meio da vacinação. A varíola dos macacos, ela recebe esse nome não porque ela é transmitida pelos macacos, acho que é importante dizer isso, mas porque ela foi detectada inicialmente em colônias de macacos que viviam na África. Então, essa doença ela já ocorre em alguns países africanos, mas muito pontual, localizado mesmo. Só que desde maio, já outros países têm detectado essa doença, inclusive ela já está espalhada em todos os continentes do mundo. Praticamente todos os países, todos os continentes têm um país com casos de varíola dos macacos. E aqui o Brasil, o nosso país é o 6º na posição do maior ranking, né, do número de países que tem a presença da varíola dos macacos. E Santa Catarina, com os 22 casos que foram confirmados até ontem, já está na 7ª posição entre os estados brasileiros em número de casos. O primeiro é São Paulo. Essencialmente, a varíola dos macacos ela é uma doença de transmissão viral, é um vírus muito parecido com o vírus da varíola, só que a transmissão se dá por meio do contato com a pele infectada de uma pessoa que esteja com a varíola dos macacos. E como é que essa pele se apresenta? Ela apresenta lesões. Essas lesões elas começam primeiro com manchas vermelhas, e que elas acabam aumentando, subindo de tamanho e sendo preenchidas com líquido. Esse líquido vira um pus nessas vesículas e depois acabam virando aquelas crostas quando fica seco. E se a pessoa encostar ou tiver contato com a pele, por exemplo, num abraço, ou mesmo quando você aperta a mão, ou quando você manipula roupas ou lençóis, toalhas de uma pessoa com essas crostas, que possa ter a presença desse material, ela pode ser infectada. Inclusive, quando a pessoa tem relações sexuais, independente se usa camisinha, se não usa camisinha, preservativo, e o que não caracteriza essa doença como uma doença de transmissão sexual. É uma doença que se transmite pelo contato pele infectada com uma pele normal. E aí, um dos exemplos, por exemplo, esse caso suspeito de criança. O que acontece? A gente abraça os filhos, abraça as crianças, nós temos uma principal preocupação para que a doença ela possa avançar para grupos mais suscetíveis e mais complexos, como, por exemplo, são as crianças. Imagina um surto de varíola do macaco nas crianças. As crianças se abraçam, se beijam em escolas, têm um contato muito grande.
Mesma coisa gestantes. Gestantes têm uma imunidade mais baixa, então elas têm um risco maior. Pessoas imunossuprimidas e idosos são aqueles grupos que nós consideramos com o maior risco de desenvolver formas graves da doença. Então, acho que caracterizando a doença no geral é assim, é uma doença de transmissão com pele, individual, pessoa com pessoa, pode ser transmitida também por saliva, principalmente quando a pessoa está muito doente, acamada em casa ou no hospital, e aí você tem contato com ela sem máscara, e aí aquelas gotículas de saliva podem estar trazendo o vírus, mas essencialmente é assim que funciona. Eduardo, o Tedros Adhanom, ali da OMS, eu estava acompanhando uma manifestação dele a respeito, né, da varíola dos macacos, ele falando de um grupo de risco, né, a gente tem visto aqui, isso que eu queria discutir com você agora, debater com você, ele citou lá, o principal grupo de risco lá, os homens, né, que têm relações sexuais com outros homens, e como um dos principais grupos de risco. Mas o que nós temos visto, por exemplo, aqui em Indaial, um caso suspeito de uma criança. Mas o que eu queria comentar com você, em Santa Catarina, dos casos que já têm confirmados, é mais ou menos esse grupo de risco ou tem sido tem também atingido outros grupos? Nesse momento, a própria expansão, a origem da doença, ela está muito ligada a raves e festas que tiveram pós-pandemia em vários países europeus. Então, teve festas e maior parte do público que frequentou essas festas eram homens que fazem sexo com homens. Isso está claro. Então, nesse momento, a principal grupo, o grupo mais afetado são essas pessoas, porque tiveram contato, e muitas vezes contato assim não foi nem contato sexual. Vários tiveram contato sexual, mas outros tiveram contato porque estavam na festa, na Europa estava um verão, estavam sem camisa, e aí tem aquela proximidade, e aquelas aglomerações, aqueles grupos acabaram disseminando a doença. É uma doença que você não pega assim do outro lado da rua, não tem aquela facilidade de pegar como o Covid, por exemplo, que você espirrou numa sala, você contamina a sala toda. Você tem que ter esse tipo de proximidade. Mas aqui em Santa Catarina, nesse momento, os grupos mais afetados são homens jovens, na faixa etária dos 20 até os 40 anos de idade, e na maioria deles são homens que fazem sexo com homens, mas a gente já tem homens que não têm nenhum tipo de relação nesse ponto. Tem já relato de pessoas que estavam cuidando de pacientes, de pessoas com a doença e acabaram se infectando, manipulando ali o lençol, e outros casos suspeitos que estão sendo investigados. Então, a tendência é que se nós não conseguimos interromper a cadeia de transmissão, isso se expanda para outros grupos. Foi a mesma história do HIV. Quando começou o HIV, ela começou muito localizada em determinados grupos, também de homens que fazem sexo com homens. Isso foi avançando e hoje ela é uma doença de toda a população. Mas só que a diferença do HIV é que o HIV é uma infecção sexualmente transmissível. Você encontra partículas do vírus, você encontra o vírus infectante no sêmen, no esperma das pessoas. Já a varíola dos macacos, não, você não encontra em quantidade suficiente para transmissão. A transmissão se dá pelo contato de pele mesmo. Muito bem. E a gente vê que a varíola dos macacos, as pessoas que estão infectadas, elas recebem realmente, elas ganham essas feridas, né, essas bolhas na pele. Isso, posteriormente, isso deixa alguma cicatriz ou cura e não fica nada de marca no corpo, Eduardo? Tá, então, nesse momento, acho que o principal realmente é a informação. Como é que acontece a varíola dos macacos? Geralmente acontece um sintoma de febre alta, dor de cabeça, inchaço nos linfonodos, aquelas ínguas que tem nos linfonodos, dores nas costas, dores musculares e fadiga. E depois de 3 dias dessa febre é que aparecem as lesões de pele, né, que podem acometer o rosto, espalhar para outras partes do corpo, em boca, a região do períneo, né, a região aqui próxima do baixo ventre e também, inclusive, nas mãos. E aí elas têm aquela evolução de uma manchinha vermelha, aumenta para uma manchinha mais
uma vesícula e aí ficam essas crostas. Enquanto ela tiver com essas vesículas, ela está transmitindo a doença para outras pessoas. Então, se alguém se identificar nessa situação, não, mas eu não tive nenhum tipo de relação sexual, eu não me expus, não sei o quê, mas de repente vai ver que trabalha ou fez alguma manipulação, mexeu em alguma roupa, ou mesmo apertou a mão de uma pessoa e aí depois passou a mão no rosto, na boca, isso pode ser transmitido, é assim que se transmite a doença. Ela tem que procurar um serviço de saúde. Lá no serviço de saúde ele vai ser diagnosticado, vai ser tratado, porque essas feridas elas podem infeccionar e pode piorar, e ela vai receber a recomendação de permanecer em isolamento. Ela precisa, para a gente conseguir romper a cadeia de transmissão, ela precisa ficar em isolamento, protegida, para não transmitir para outras pessoas. E esse isolamento aí que é a questão. Depende muito da saúde e da imunidade da pessoa. Se a pessoa tem uma imunidade boa, um hábito saudável e cuidar bem das crostas, isso cicatriza em até 21 dias, até menos, 14 dias já cicatriza. Mas se a coisa complicar, ela pode levar meses. E isso é a nossa grande preocupação nesse momento. Muito bem, então o que a gente pode perceber também, tem essa situação o importante é o acompanhamento, é o isolamento, mas os casos que a gente tem acompanhado até aqui não têm sido casos graves, né, Eduardo? Não temos. Nós temos um óbito que foi no Brasil, nenhum em Santa Catarina. Tivemos 2 casos que foram internados, né, que as pessoas tiveram sintomas muito fortes e as vesículas elas tiveram uma evolução, elas demoraram para procurar a unidade e acabaram desenvolvendo uma forma mais grave, mas geralmente são casos leves, em poucos dias a pessoa está recuperada e sã. Então, assim, nesse momento informação, as pessoas precisam entender, não estigmatizar a doença por conta do grupo principal que está sendo acometido e que a gente possa interromper e não deixar que isso pule para outros grupos. E justamente também, eu acho que essa entrevista é super importante no sentido de que não há a necessidade de um alvoroço em torno dessa doença, porque ela tem uma transmissão diferente, né, Eduardo, como você coloca, a transmissão dela é mais difícil, claro que tem que ter todo o cuidado quando você tem alguém que tem ela, que já está acometido por ela, e tem que ter todo o cuidado, mas ela é de transmissão mais difícil, até o momento um caso apenas de morte no Brasil, então é uma situação que a conscientização é importante para que haja o controle. Exatamente. E aí, quais são as recomendações que a Secretaria de Saúde faz para todos? A primeira coisa caso apresente suspeita de monkeypox, né, de varíola dos macacos, procure o serviço de saúde, qualquer serviço de saúde, para um primeiro atendimento, respeite as orientações do serviço de saúde e se mantenha em isolamento, não frequente, fique em atestado em casa, cuidado na manipulação das roupas, até que tenha o diagnóstico efetivo. Nós temos 83 casos que estão em investigação. Apesar de nós temos 22 casos confirmados, 83 estão aguardando o resultado dos exames. Essas pessoas precisam estar isoladas, elas não podem ficar convivendo, porque pode ser, pode não ser. Se for, nós temos que rastrear as outras pessoas que tiveram contato com ela, e aí vai ficar muito mais difícil realmente ter o controle da doença. Outras dicas que a gente coloca: não toque nas lesões de pele ou das crostas de uma pessoa com varíola dos macacos. Da mesma forma, não beije, não abrace, e nem tenha relações sexuais com alguém com esse tipo de lesão. Evite o contato com objetos e materiais de uma pessoa que tenha monkeypox, não compartilhe copos, talheres ou itens pessoais e também não manuseie a roupa de cama, toalha e roupas em geral de uma pessoa com monkeypox. Você tem que usar o cuidado, usar uma máscara, usar uma luva, principalmente o pessoal do hospital que faz a lavagem ou mesmo em casa os parentes. E lave as mãos frequentemente com água e sabão, ou álcool gel, ou desinfetante, em todas as ocasiões, principalmente antes de comer, antes de tocar no rosto, depois de usar o banheiro, porque ajuda tanto a prevenir a monkeypox, a varíola dos macacos, como também ajuda a prevenir doenças respiratórias, como a Covid, como influenza, como diarreias em geral. Esse hábito que foi
intensificado durante a pandemia e foi muito útil durante a pandemia, ele precisa retornar. A lavagem das mãos é a principal medida para que a gente possa conter essa higiene, conter a transmissão de varíola de macacos e de uma série de outras doenças. Olha, Eduardo, eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso Repórter Cultura desta quarta-feira, dia 10 de agosto, trazendo essas informações relevantes para a nossa comunidade. Eduardo Macário, que é superintendente da Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Estado de Santa Catarina. Eduardo, obrigado pela tua participação aqui, foi muito relevante para a nossa comunidade. Obrigado, Daí. E só um detalhe também que as pessoas devem estar preocupando. E as vacinas? Como é que fica essa questão? Ah, pois é. Bem lembrado. Nós temos poucos laboratórios no mundo que já têm a vacina disponível. Né? O Ministério da Saúde está fazendo a aquisição das vacinas e nós estamos aguardando os próximos passos. Nós estamos já montando uma estratégia para a vacinação. Não vai ser, a princípio, uma vacinação como está sendo para a Covid, né? Que nós vacinamos quase toda a população com doses de reforço, mas vai ser uma vacinação bem específica para grupos. Por exemplo, essas 83 pessoas, esses 22 casos confirmados agora, quem teve contato com ele nas últimas semanas? A esse grupo a gente vai fazer a vacinação para bloquear a transmissão. Então, vai ser um trabalho intenso de bloqueio, de vacinação de bloqueio, e também para determinados grupos, parentes. Se você reside numa casa com alguém que já foi confirmado com monkeypox, você precisa tomar a vacina para evitar se infectar. A gente ainda tem essa facilidade. Então, é só para despreocupar, assim que as novas medidas forem anunciadas em termos de vacinação, elas serão comunicadas a todos. Muito bem, a gente também estará divulgando aqui através da equipe de jornalismo da Rádio Cultura de Timbó. Eduardo, um bom dia para você, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, um abraço a todos. Agora